Cumprimento toda a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? Queridos irmãos, hoje nós iremos falar sobre o Deus provedor. O Deus provedor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4. Leiamos do versículo 1 ao versículo 7. Aquele que encontrou, por gentileza, coloque-se em pé em reverência à palavra do Senhor. 2 Reis, vou ler, os irmãos tenham em vista. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Diz-me, o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que tiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traz-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar. Ó Deus, tu és santo, poderoso. Ó Deus querido, e em nome de Jesus, eu te peço, Pai, nós te pedimos a tua bênção. Fala conosco, ó Deus, que eu seja apenas um instrumento, um canal, Senhor. Pois é em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Podem sentar. Quinta-feira, no culto de doutrina, nós falamos sobre o sucesso da prevenção. Domingo passado eu entreguei uma mensagem doutrinária, não é? Mas eu não vou repetir. O assunto de quinta-feira, o sucesso da prevenção, eu acho muito importante nós aprendermos sobre isso, principalmente quando se aprende e coloca-se em prática. Nós usamos o Salmo 1, quando o salmista diz que nós não devemos seguir o conselho dos ímpios, e nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Vamos ler aqui bem, para não pular nenhuma palavra. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, ao qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha, Por isso o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. A prevenção, quando nós não nos assentamos, assentar significa comungar com eles.
Aí passa uma batida policial, você está junto com alguns colegas, a polícia leva todo mundo, aí chega o irmão, não, meu filho foi levado como laranja, aí só tem laranja, não tem maçã, não tem pera, né? Meu filho é um laranja, porque estava sentado. Quando você se previne, isso não acontece. Interessante que a Bíblia será, lá no futuro, você planta agora e colhe depois. Pode ser um futuro bem próximo, mas também pode ser um futuro bem mais longo. Você está estudando, você vai se formar, é doutora, 6 anos de faculdade, é isso, Rafa? Ainda tem que continuar estudando, será, no futuro. Você vai colher o fruto lá na frente. A prevenção, ela nos ajuda a fugir de conflitos, de problemas. Quando nós nos prevenimos, você se previne. Quando você ensina seus filhos a se defender. Eu dei aqui até um exemplo que eu vi na reportagem, não sei, falei até se é verdade, que um pai carregando o celular tocou, ele tirou só o celular do aparelho lá e deixou o carregador lá ligado. Aí o bebê vem engateando, botou na boca a laminazinha, foi eletrocutado, o bebê. Então toda vida que você deixar o celular, você tira ele da energia, né? É prevenir para que não aconteça um acidente. E coisas irreversíveis. Agora vamos ao texto que nós lemos. Aqui uma mulher que estava viúva, recente, casou-se com um profeta, um homem de Deus. Só que talvez o profeta não se preveniu, não deixou um fundo de reserva para a família, não tinha, contextualizando, a sua carteira assinada, não estava aposentado. A viúva não tinha nenhuma fonte de renda. Ele trabalhava avulso. Era um pastor onde a igreja não pagava o seu FGTM. E a FGTM é Fundo de Garantia de Ministério Pastoral, né? Ministerial, né? Não tinha com que se sustentar. Ela foi lá pedir ajuda. Ela foi pedir ajuda. Nós podemos tirar muitas lições desse texto. Alguns usam esse texto principalmente para falar da teologia da prosperidade. Mas aqui eu quero tirar uma lição de vida para cada um de nós. Lição de vida. Que nós podemos hoje colocar em prática e ser ricamente abençoado por Deus. Podemos tirar muitas lições, vamos ver algumas. Primeiro, quero destacar o fato da viúva ter procurado a solução em Deus. Isso me deixa pensar que ela era uma moça fiel, comprometida com a palavra e casou-se com um profeta. Isso me deixa pensar que ela foi procurar o conselho com o seu pastor, com a pessoa que era o seu líder espiritual. Ela não foi buscar um advogado, um recurso fora, ou querer dar o jeitinho brasileiro, não.
Geralmente nós fazemos isso. Quando nós nos sentimos numa aflição, tem muitos que esquecem até que é crente. Veja o exemplo dela. Ela foi procurar o conselho com o homem de Deus, com seu líder espiritual, a pessoa que lhe ensinava as escrituras sagradas. Muitas pessoas se congregam num lugar e vão buscar orientação com outros líderes espirituais. Muitos que não conhecem sua vida e ela não lhe conhece. E às vezes dá um conselho totalmente fora do contexto da sua vida e da sua comunidade. Temos que ter cuidado com isso. Isso me deixa à vontade para pensar que ela conhecia o Pentateuco, conhecia o livro das crônicas, ouvia os profetas, que ela recebia orientação de Deus e que ela refletia sobre as coisas de Deus. Não importa o seu problema, o nosso problema, nós temos que procurar o nosso Deus. Essa é a primeira lição. Busque a solução em Deus, na pessoa que te orienta, que lhe ensina, com seus professores, com seus amigos, na igreja, principalmente com seu líder espiritual. Segundo ponto a destacar foi a pergunta que o profeta fez: o que de fazer? Eu, bom cearense, o que eu tenho a ver com isso? Não é? O que eu tenho a ver com isso? Aquilo poderia desmotivar, poderia fazer com que ela baixasse a cabeça e voltasse. Interessante que a Bíblia, ela não esconde essas coisas. Não escondeu o pecado de Davi, não escondeu as mutretagens de Saul. A Bíblia não esconde erro de homens, mas o que está narrado nas Escrituras é justamente para que não aconteça, para que a gente não proceda da mesma forma. Então, essa mulher, ela preferiu ouvir a segunda parte. Ela disse: o que tu tem? O profeta disse: diz-me, o que tem em tua casa? Sabe, se nós ouvíssemos essa pergunta, o que tem em tua casa que tu pode abençoar a igreja, o reino de Deus? Os teus bens, tu serve a Deus com os teus bens? O que você tem contribuído para abençoar a tua comunidade? Ou a tua bênção é só tua? E aquele que é ganancioso, às vezes reparte bem pouquinho até com a família, porque a ganância faz isso. O homem fica orgulhoso, prepotente, e nós temos que ter muito cuidado. Ela disse que não tinha nada. Eu tenho lá um pouquinho de azeite. Hoje na escola dominical nós estudamos, e um dos pontos da lição é que não existe ninguém mais importante para Deus do que o outro. Não, o pastor da igreja é o mais importante. Não existe isso. O pastor que a igreja dele tem 5.000 membros é mais importante. Não existe isso aos olhos de Deus. Pode ser que exista aos nossos olhos. A mensagem do homem de Deus tanto faz
quando Deus chama, ou quando Deus convoca, quando Deus manda a mensagem, tanto faz ser para uma pessoa como para 5.000. Jesus, ao entrar na casa de Pedro, curou uma só mulher, a sogra de Pedro. Quando Jesus mandou Filipe pregar para o eunuco, é só uma só pessoa. Mas a gente vê Pedro pregando para mais de 5.000 pessoas. E quando Jesus pregava e as multidões o seguiam, e quando ele deu uma mensagem mais dura, mais doutrinária, começaram a pegar o beco, de sair, com medo. E os discípulos pegaram até corda, chegaram assim no ouvido de Jesus: pega leve, senão vai ficar só tu e nós aqui. Jesus, se tu quiser ir, também pode ir, que a mensagem é essa, a palavra é essa. Muitas vezes nós buscamos motivação humana e não queremos consagrar a nossa vida e os nossos bens ao Senhor. A mulher disse: eu tenho só uma botija. Esteja disponível, irmãos, a consagrar a sua vida e os seus bens a Deus. Uma lição preciosa que nós podemos aplicar hoje em dia. Terceiro ponto a ser destacado, no versículo 3, quando o profeta disse-lhe ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Interessante que a Bíblia, às vezes, ela dá uma conotação diferente para uma coisa grandiosa. Por exemplo, um conflito, uma briga. Quando a gente vê em Atos que Paulo discute, se não me falha a memória, com Marcos, diz assim: não tiveram não pequena discussão, não pequena, que foi uma briga acirrada, ao ponto de eles se separarem, de não andar mais junto. Tu vai para um lado, que eu vou para o outro. Tiveram não pequena. Nesse caso, ele diz: tu pede emprestado vasilhas e não pouca, mas pede muitas vasilhas. Quanto puder na tua casa, quando tiver vasilha, tu vai estocando. Mas o que eu quero destacar aqui, irmãos, é porque o profeta, o homem de Deus, Eliseu, pediu que ela fosse pedir emprestado na vizinhança. E às vezes a gente mora 20 anos no lugar e não tem intimidade com o vizinho, e se for pedir emprestado, o vizinho não vai emprestar. Ou talvez o vizinho já tenha emprestado tanta coisa e você não tem devolvido, que ele não vai emprestar mais. Até pelo mau testemunho. Como está o seu relacionamento com os seus vizinhos? Como você recebe os seus vizinhos? Como você trata os seus vizinhos? Isso é importante, porque quando chega numa hora de uma dificuldade, tem os nossos vizinhos para nos abençoar, ou nós temos que abençoar alguém. Tem que haver reciprocidade no relacionamento. Podemos ou não colocar em prática hoje, ter bom relacionamento com os vizinhos, pedir ajuda na hora necessária. Vejam, amados, que nesse texto
Eliseu não questiona se a cobrança é lícita. Esse cobrador está cobrando, o que ele está cobrando pode ser cobrado segundo a lei, segundo o Código do Consumidor. Quando nós recebemos essa casa aqui, onde nós moramos hoje, no Conjunto Timbó, há 36 anos, diz no contrato, se eu falecesse, a viúva não precisava pagar mais nada. Mas hoje os bancos fazem até diferente, divide. Alguns bancos, se um dos dois falecer, se a casa for dos dois, aí só precisa pagar a parte de quem está vivo. Se a mulher morrer, aí só paga a parte do homem e tal, se um dos dois morrer. Em alguns contratos não, se o chefe da casa falecer, a casa é quitada, a viúva não precisa pagar nada. Mas os bancos não querem perder dinheiro. Alguns dizem, não, aí se não pagar, não interessa se está vivo ou morto. Tem que continuar pagando. Então não se questiona a dívida. Ela não foi murmurar, se lamentar. Ela foi buscar ajuda. E ela obedeceu, irmãos. E ela obedeceu. A obediência é fundamental para nós termos êxito na solução dos nossos problemas. Não queira resolver os seus problemas apenas pela emoção, sabe, dá um jeitinho, termina quebrando a cara. A quarta lição a destacar aqui, irmãos, quando o profeta diz, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Todos os membros da família estão dispostos a trabalhar juntos, unidos, para resolver os problemas familiares. Você está de bem com a sua família. Sua família pode se unir para resolver uma causa. Aí tem que haver uma reflexão de cada um de nós. Dizemos que somos crentes, servos de Deus, e muitas vezes nós estamos desunidos dentro da nossa própria casa. Já pensou se houvesse um conflito aí familiar, ela fechar a porta dela e o filho, não vou não. Eu prefiro ser levado como escravo do que fazer isso aí. Ficar questionando. Podemos ou não podemos colocar em prática, tirar lições importantíssimas para a vida de cada um de nós? Precisamos sim, irmãos. Passe para os seus filhos toda a situação da sua casa. Compartilhe as necessidades do lar. Deixe que a família saiba. Aí tem pessoas que escondem algumas coisas dos familiares. E quando estoura uma bomba, a família não está sabendo. Não sabe nem como ajudar, porque alguns casos já são sem jeito, sem solução. Ora, aquela mulher ia ficar sem a sua morada e sem os seus filhos, mas pela obediência ela teve o lar dela, a companhia dos filhos dela, ainda foi ricamente abençoada, porque obedeceu a Deus. Deus é o nosso provedor. E o mais importante é que Deus quer nos abençoar. Deus quer te abençoar. Ele quer ser
parceiro em todas as tuas causas, em nossas causas. Dê importância a isso. Ainda hoje, Deus não quer que você sofra perdas, que tenha a sua família destruída, lares destruídos, perdidos. Ele quer te abençoar, mas você precisa buscar ajuda. Você precisa ir ao lugar certo e principalmente obedecer, porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje. Amém? Confie em Deus. Convido aqui o nosso Ministério de Louvor.